Tudo bem, neste bloco vamos seguir aqui com o estudo do tema prova. São alguns tópicos a mais que vem aqui no conteúdo programático do Enem. E eu anotei aqui o que a gente vai abordar são os tópicos de prova ilícita e ilegítima, contaminação de vícios e encontro fortuito de provas. Meu ponto de partida aqui com vocês vai ser o texto funcional. E aí, dentro da linha de se estudar normas funcionais do processo penal. Aqui é o artigo 5º, inciso 56, que vai vedar o uso da prova ilícita. Mas notem que a norma funcional é um tanto quanto ampla. Em nenhum momento a norma constitucional conceitua prova ilícita e muito menos trabalha com a ideia de uma prova ilícita por derivação. Isso coube ao CPP. No artigo, vamos ver aqui em tela, no artigo 157. Tá? E aí, inicio com o seguinte, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O CPP não adota a ideia de prova ilegítima. O CPP usa somente o termo prova ilícita. Daqui a pouquinho, eu vou indicar aqui que a doutrina distingue prova ilícita de prova ilegítima. Mas, voltando ao código, para o CPP, tudo o que eu falar daqui a pouco de prova ilegítima está incluído aqui no conceito de prova ilícita. Até porque é um conceito bem amplo. Vamos ver aqui, ó, conceito legal de prova ilícita, conceito fixado pelo CPP. Ilícita é toda e qualquer prova que viola norma constitucional ou norma legal. Está ali no caput do artigo 157. Tá? Ou seja, qualquer norma que viola, qualquer prova que viola norma do ordenamento, tenha ela origem constitucional ou infraconstitucional. Tá? Bom, aí eu abro um adendo para indicar que a doutrina distingue prova ilícita de prova ilegítima. Distinção, repito, que não vem em lei, está no conteúdo do Enem. Logo, pode cair, sim, lá na prova. Prova ilícita dentro aí da distinção seria toda e qualquer prova que viola direito fundamental do cidadão. Viola o bem jurídico tutelado pela norma. Enfim, no fundo, viola norma constitucional. Exemplos: uma confissão obtida por meio de tortura. Confissão obtida por meio de tortura é uma prova ilícita porque viola o quê? Direitos fundamentais como integridade física, intimidade, vida privada. Prova é também ilícita quando ocorre a interceptação telefônica sem ordem judicial. Juiz, ele tem que avaliar gerentes fundamentais do cidadão, como sigilo de dados, intimidade, vida privada, para que diga se é possível a medida ou não. Se não houve a análise pelo juiz, a prova violou esses direitos fundamentais, é então ilícita. Também, se houver uma busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial, entrando aí na regra constitucional, né? Do domicílio, o asilo inviolável.
tá? Então, tudo leva à prova ilícita. Prova ilegítima é toda aquela que vai violar norma infraconstitucional, norma procedimental, norma, então, que cuida tão somente da forma pela qual a prova deve ser colhida. Não há qualquer violação, ao menos direta, a direito fundamental do cidadão. Exemplo marcante, vem aqui no CPP, artigo 159, tanto em seu caput como em seu parágrafo primeiro. Exame de corpo de delito deve ser feito, em regra, por um perito oficial ou, na falta, por dois peritos não oficiais. Se o exame é feito por um só perito não oficial, há o descumprimento da regra procedimental de colheita da prova. Logo, o que há é uma prova ilegítima. Tá? Isso tem repercussão prática, de algum modo? Sim. Porque isso indica que o vício que advém de uma prova ilícita é muito maior, é muito mais grave do que o vício que advém da prova ilegítima. Prova ilícita, se for usada pelo juiz, produz nulidade absoluta. Já se o juiz se valer de uma prova ilegítima, produz nulidade relativa, tá bom? É, portanto, aqui o que a doutrina aponta. Aí eu volto ao artigo 157, porque ele cuida também da chamada prova ilícita por derivação, adotando uma teoria que tem origem na Suprema Corte norte-americana, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poison Tree, que vai significar o quê? Que uma prova posterior a uma prova ilícita anterior é ilícita também se houver entre elas um nexo de causalidade, um vínculo de dependência obrigatória. Hipoteticamente, excluir a prova ilícita anterior. Não chego à prova posterior, então a posterior é ilícita por derivação. No entanto, há mitigações até em lei a esta teoria. Primeira, vem já aqui no parágrafo primeiro. Vamos aí ler. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Está aqui, né? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras. Tá aqui. E aí vem aqui, ó, uma outra teoria aqui na parte final. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Há aqui a adoção da chamada teoria da fonte independente. E o que é fonte independente? Parágrafo 2º. Fonte independente é aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Se adota aqui a chamada teoria da descoberta inevitável. Teoria da descoberta inevitável. O regular segmento da investigação ou do processo levaria, de qualquer forma, àquela prova. Então, a prova é válida. Tá? Tá aí, portanto, a ideia de contaminação de vício, né? Conforme vimos. E, para concluir, um estudo breve sobre encontro fortuito de provas. 1 ou 2 minutos eu concluo.
Tá? Algo que não vem aqui no CPP. Vem principalmente na jurisprudência, que o STJ chama de fenômeno da serendipidade, encontro fortuito ou casual de provas. STJ aponta que a prova surgida de modo fortuito ou casual é lícita, porque constitui um desdobramento regular, natural, de qualquer tipo de investigação. Então, exemplo, em uma interceptação telefônica, o Estado queria colher prova sobre o crime de tráfico de drogas. O Estado colheu a prova, sim, mas num diálogo telefônico, o Estado ouviu o agente afirmar para o seu interlocutor que matou aquele indivíduo pela disputa de ponto de tráfico de drogas naquele local. Surgiu aí uma prova fortuita ou casual da prática de um outro crime, crime de um homicídio. Vale, vale, tá? E aí pouco importa se há vínculo com o crime investigado ou não. Há uma distinção entre serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. Primeiro grau vai ocorrer quando o que se descobre de modo fortuito ou casual tem vínculo, tem nexo causal com o que vinha sendo investigado. De segundo grau, se não houver qualquer vínculo ou qualquer nexo causal entre um e outro. Tá? Mas, repito, primeiro grau, segundo grau, pouco importa a prova lícita. Há quem afirme também que há uma serendipidade objetiva e subjetiva. Objetiva, se descobre de modo fortuito ou casual um novo fato, um novo crime. Exemplo que eu dei aqui, né? Se em vez chegava tráfico, se descobriu homicídio. Né? E no exemplo que eu dei, só para voltar, né? Tinha vínculo, tinha nexo causal, então seria de primeiro grau. Segundo grau, só voltando, segundo grau, não tem qualquer ligação com o tráfico, ocorreu homicídio por um motivo ou outro, segundo grau. Bom, mas objetiva, né? Surgiu então aí crime, que o Supremo chama de crime achado. Tá? E a subjetiva é quando há o surgimento aí do envolvimento de indivíduo, novo agente. Se investigava A, se descobriu o envolvimento não só do A, também do B no fato. Também aqui, prova lícita. Deu tempo, passei o tempo, tive que concluir o estudo do tema. Nós temos ainda um bloco para falar um pouquinho mais sobre o tema prova.